Então, a próxima palestra essa manhã vai ser do Joan. Ele vai falar um pouco para a gente sobre Teorema do Centro de Lyapunov para sistemas reversíveis. Joan, fica à vontade. Sim, obrigado, professor. Bom, o teorema do centro de Lyapunov, existem várias versões para esse teorema, tá? Para diferentes tipos de sistemas, por exemplo, para sistemas hamiltonianos também, ou outro tipo de sistemas com simetrias, tá? E nesse caso da apresentação, eu vou apresentar uma versão do teorema do centro de Lyapunov para sistemas reversíveis. O teorema diz que, baixo certas condições, a gente consegue mostrar que existe uma família de soluções periódicas para o sistema reversível. Tá? E eu me basei em um artigo de... Sebastião, a gente não está vendo os slides. Não sei se você... Em sério? Sim. Eu achava que... Peraí. Eu fiquei na dúvida se você ia iniciar depois, falar um pouquinho. Se ia ter uma abertura bombástica, né, do slide. Eu só estava vendo os seus arquivos, na verdade. Desculpa, gente. Agora sim? Agora sim. Bom, eu não sei se eu falei bom dia, mas bom dia para vocês. Bom dia. Então, dá para começar de novo. E, bom, essa demonstração, as ideias principais são simples, da demonstração do teorema, e eu me basei em um artigo de Golubitsky para estudar o teorema e a sua demonstração. Tá? Então, vamos começar com os preliminares de operadores de Fredholm. Tá? Se x e y são espaços de Banach, e a gente tem um operador limitado entre x e y, tá? Então ele é dito de Fredholm se satisfaz essas duas condições. O kernel é um subespaço de dimensão finita de x, e a imagem é um subespaço fechado de y, e tem codimensão finita, onde a codimensão da imagem é definida como a dimensão do complemento ortogonal da imagem de L, certo? Além disso, a gente pode definir o índice de um operador de Fredholm como sendo o inteiro que resulta de subtrair a dimensão do kernel menos a codimensão da imagem de L. Tá? A gente tem também esta proposição que diz que se ele é um operador de Fredholm, tá? Então existem subespaços M e N de x e y, respectivamente, tal que conseguimos obter essas decomposições de x e y, certo? Para x, como sendo a soma direta do kernel, com M, e para y de N, com a imagem de L, tá? Então, agora vamos falar um pouco sobre a redução de Lyapunov-Smith, que vai ser usada na demonstração do teorema do centro de Lyapunov, tá? Em nosso caso, a gente vai trabalhar com uma função φ entre espaços de Banach, uma aplicação diferenciável, tá? Definida sobre x em x cartesiano R sobre y, tá? Esse R, usualmente, nesse caso, a gente vai introduzir um parâmetro, mas nas aplicações, às vezes, a gente precisa de introduzir um conjunto maior de parâmetros, tá? Mas, então, a gente tem uma aplicação diferenciável, espaço de Banach, tal que φ de 0, 0 é 0, e a gente vai denotar por ele a derivada de Frechet da φ ao redor da origem, tá? Vamos supor que ele seja de Fredholm. A gente quer usar a redução de Lyapunov-Smith para resolver esta equação, φ igual a 0. Para quem não chegou a ouvir ou estudar a redução de Lyapunov-Smith, ela é um método que tem uma longa história, desde a primeira metade do século passado. Mas talvez era usado um nome diferente, né, para o método. Mas em cada uma dessas aplicações, mas esse método tem sido usado para estudar uma grande variedade de problemas no domínio e fora dos sistemas dinâmicos e a teoria de bifurcação, como, por exemplo, em EDP, problemas variacionais, e claro, também em sistemas dinâmicos contínuos e discretos, tá?
Mas o tema central dessas aplicações é que a gente quer resolver uma equação original, certo? Mas conseguimos resolver essa equação parcialmente, e a substituição dessa solução parcial na equação original vai nos dar uma equação reduzida, cuja dimensão vai ser menor do que a dimensão da equação original, certo? Em muitos casos, a dimensão resultante vai ser finita. Então, aqui eu resumi alguns passos principais da redução. A gente consegue decompor x e y por essas duas igualdades, né? Em virtude de ele ser de Frege, tá? A gente observa que a equação φ de u alfa igual a zero equivale a essas duas equações, onde E é a projeção da segunda equação sobre a imagem de L, certo? Claro, observamos que φ de u alfa igual a zero equivale a resolver simultaneamente essas duas equações. E bola φ e I menos E, a projeção complementar, certo? Bola φ igual a zero. Ok? Agora, a gente escreve todo elemento U em X como soma de um elemento B no kernel, mais um elemento W em M, certo? E a gente define esta função f como sendo a mesma equação 3, que estava escrita aqui, mas em termos da soma direta, certo? Então, a gente observa que a diferencial de f em relação a w, na origem, pode ser w igual a zero, alfa igual a zero, é L, certo? Lembramos que a gente denota por L a derivada de Frechet na origem da φ, certo? E essa E, nesse caso, age como a identidade, né? Porque é a projeção sobre a imagem de L. Por outro lado, agora, se a gente restringir ele no espaço M, a gente obter uma aplicação injectora e sobrejectora. Lembre que esse M faz parte de uma soma direta, então o zero está em M, né? E a gente está tirando os elementos do kernel, tá? Então a gente consegue observar que essa aplicação é sobre-injectiva. Além disso, a imagem de ele é fechada, então a gente consegue obter que essa aplicação estricta M é invertível. Mas neste M a gente está pegando essas variáveis W, tá? Então, aplicando o teorema da função implícita, podemos resolver W como função de B e alfa, certo? Isso, por sua vez, permite definir uma função que eu chamei de ômega grande, tal que satisfaz a equação, a primeira equação, né? Então, o último passo seria substituir essa solução na outra equação, a equação 4, certo? Isso nos dá uma aplicação que é conhecida neste método como aplicação reduzida, tá? E essa, claro, pela construção do método, a gente tem que os zeros desta aplicação estão em correspondências com os zeros da φ grande, certo? Então, inclusive, a gente teria um caso mais simples, se, por exemplo, φ estiver definida em espaços euclidianos, tipo Rn sobre Rn, com essa mesma condição, claro, ali a gente não precisa de falar de operadores de Frege, né? Mas a gente consegue obter umas decomposições desses espaços euclídeos, desse espaço euclídeo, em termos de subespaço de dimensão finita, claramente. A gente consegue fazer essas mesmas decomposições, tá? Então, a gente pode aplicar também essa redução no caso, por exemplo, que a diferencial da φ na origem tiver um posto diferente de n, quer dizer, quando não é maximal, porque se fosse maximal, dá para aplicar o teorema da função implícita diretamente para resolver φ igual a zero, tá? Isso é claro, mas se for, por exemplo, n-1, nesse caso, a gente pode aplicar a redução para obter essa mesma uma aplicação reduzida, tá?
Então, o que eu quero dizer aqui, o comentário que eu quero fazer, é que a essência da redução de Lyapunov-Smith é mostrar que o teorema da função implícita é aplicável em situações onde sua aplicabilidade pode não ser aparentemente clara, né? Como em esses casos que acabei de mencionar. Tá? Então, seguindo com algumas definições que serão importantes na frente, a gente tem um grupo gama. Então, dizemos que gama age sobre um espaço de Banach Y, se para cada gama no grupo existe uma aplicação linear invertível, tal que para cada gama delta nesse grupo, R sub este elemento é igual a composta destas duas aplicações. Tá? Então, um exemplo que vamos usar também mais na frente é essa ação de EC1 sobre C2π0, onde este espaço é o espaço das funções contínuas definidas sobre este intervalo, sobre Rn, que são 2π periódicas, além disso. Tá? Então, a gente define a ação de EC1 sobre uma função U de S como sendo esta mudança de fase, tá? U de S menos θ. Tá? Então, se a gente vai supor o seguinte: se temos uma aplicação entre espaço de Banach e vamos supor que X seja um subespaço de Y, que além disso é invariante, certo? Ou seja, que para cada gama no grupo e U em X, a gente tem que esse elemento vai estar também em X, certo? Então, dizemos que uma aplicação, temos a seguinte definição: uma aplicação φ entre esses espaços de Banach comuta com uma ação gama sobre Y, tá? Se X for um subespaço invariante de Y, e além disso, para cada gama em gama e U em X, se satisfaz essa condição, essa igualdade, certo? Essa condição de comutatividade. Tá? Então, agora, na parte da cima deste slide, a gente tem o mesmo que estava escrito no anterior, mas agora para o tipo de funções que a gente quer considerar. A gente considera aplicações diferenciáveis, certo? Sobre espaços de funções sobre espaço de Banach. E, bom, tá que φ na origem é zero, tá? E queremos usar a redução de Lyapunov-Smith para resolver esta equação, tá? Então, aqui a gente vai supor que φ comuta com gama, certo? Mas aqui estamos escrevendo, só por simplicidade, em vez da aplicação linear, escrevemos, identificamos como um elemento do grupo, né? Mas apenas por simplicidade. Mas uma coisa importante é que aqui estamos assumindo que os parâmetros alfa não são alterados pela ação do gama, certo? Então, assumindo que φ comuta com gama, na redução de Lyapunov-Smith, a gente tem essa proposição. Na redução de Lyapunov-Smith, nas decomposições 1 e 2, se a gente tem que esses são subespaços, eles são subespaços invariantes, então conseguimos mostrar que a aplicação reduzida também vai comutar com o grupo, certo? Ou seja, em outras palavras, esta proposição nos diz que a φ herda a simetria introduzida por gama, certo? Para mostrar esta proposição, então a gente usa claramente, ou melhor, fortemente, a hipótese de que a φ grande comuta com gama, mas além disso também mostramos que esta projeção comuta com esse grupo e, portanto, a projeção complementar também. E, inclusive, esta aplicação W, que é introduzida logo de aplicar o teorema da função implícita, a gente mostra que ela também comuta com gama. Então, tendo isso mostrado isso, a gente consegue mostrar de forma direta que essa aplicação reduzida satisfaz essa mesma propriedade. Tá? Então, por fim, vamos falar um pouco sobre sistemas reversíveis. A gente considera uma equação diferencial autônoma de x de t igual a f de x, onde f é uma função diferenciável, tá? Então, a gente define uma simetria reversível da equação como uma reflexão, certo?
que satisfaz esta igualdade, ou seja, f de r de x igual a menos r de f de x. Essa igualdade é conhecida como, a gente vai chamar como condição de reversibilidade. Tá? E uma observação é que se x de t é uma solução da equação diferencial, então esta nova função t sub r de x de t, definida como r de x de menos t, vai ser também uma solução. Tá? A gente usa a condição de reversibilidade para mostrar isso. Apenas basta com derivar esta função, né? Mas uma característica desse tipo de sistemas reversíveis é que esta R que a gente define leva a órbitas do fluxo da equação diferencial em órbitas do mesmo fluxo, invertendo o tempo, a direção do tempo, certo? Então, aqui nessa figura, na ilustração de cima, eu denotei uma órbita de x0, eta de x0. Então, nesta ilustração, a gente supor que essa órbita não intersecta o fix em nenhum ponto. Então, nesse caso, eta e r de eta representam órbitas diferentes, certo? Se a gente tiver... Este é um exemplo de como poderiam ser soluções de algum sistema reversível, né? Mas, agora na ilustração que está embaixo, se a gente supor que a órbita intersecta o fix em apenas um ponto, tá? Nesse caso, r de eta vai ser igual a eta, ou seja, elas representam a mesma órbita e vai ser uma órbita simétrica. E o último caso, que não aparece aqui, mas seria quando a órbita intersectar o fixo em dois pontos, certo? Nesse caso, a gente também obter uma órbita simétrica, mas, além disso, também vai ser periódica, certo? Com período t, por exemplo. Tá? Então, outras condições, suposições que a gente vai ter. Então, supor que x0 seja um equilíbrio da equação diferencial, que é invariante mediante e. Isto é, que r de x0 é x0, está no fixo. E, bom, é um equilíbrio, certo? Assim, se derivamos 6, isto é a condição de reversibilidade, a gente consegue chegar nesta igualdade, onde df de x0 é a matriz jacobiana nesse ponto da f. Além disso, assumiremos essa condição nos autovalores dessa matriz. Vamos assumir que ela tem autovalores simples, mais ou menos ω0i, e não tem nenhum autovalor do tipo k, ω0i para k nos naturais diferente de 1. Tá? Então, já tendo essas condições, a gente vai enunciar o teorema do centro de Lyapunov, assumindo a condição de reversibilidade dos autovalores que a gente acabou de apresentar. Então, supondo isso, vamos mostrar que existe uma família uniparamétrica de soluções da equação diferencial reversível com períodos próximos de 2π sobre ω0. Então, o primeiro comentário é que a gente pode fazer um rescalonamento de tal forma que basta com assumir que mais ou menos i, escalonamento no tempo, né? Mais ou menos i são autovalores dessa matriz jacobiana, certo? Mas, na verdade, a primeira observação importante é que queremos fazer inicialmente é definir alguma função cujos zeros estejam em correspondência com soluções periódicas da equação diferencial 5, certo? Nesse sentido, a gente considera uma aplicação φ de C2π1 cartesiano vezes R sobre C2π0, né? Onde estes espaços estão definidos aqui embaixo, né? São espaços de Banach com a norma do máximo, tá? E a φ, então, φ de x tal é definida como 1 mais tal x de t menos f de x. Ok. Bom, a gente nota que se x, então, é uma solução de φ igual a 0, então, esta função x barra, definida como x de 1 mais tal t, também é solução. Tá?
E, além disso, como este x está no domínio da φ, quer dizer, este x está em C2π1, a gente usa esse fato para mostrar que esta x barra, além de ser solução, também é solução periódica, né? Mas de período 2π sobre 1 mais tau. Isto é, isso por sua vez implica que soluções de φ de x estão igual a zero correspondem a soluções 2π sobre 1 mais tau periódicas da equação diferencial inicial. Tá? Por outro lado, a gente considera a derivada de Fréchet da φ ao redor de x0, zero. Tá? Essa derivada tem por expressão essa daqui, essa escrita aqui. E para mostrar isso, bom, a gente usa a expansão de Taylor da φ ao redor deste ponto. Tá? Então, o operador L é de Frege de índice zero. Tá? Isso não é uma hipótese que estamos assumindo, de fato pode ser mostrado. Nossa demonstração é direta e eu decidi não incluí-la nessa apresentação. Tá? Mas no final eu vou indicar a referência onde pode ser achada. Tá? Além disso, a condição 9, ou seja, a condição dos autovalores, implica que este conjunto é uma base para o kernel de L, onde V é o autovector associado ao autovalor I dessa matriz. Certo? Observem que se x é um elemento no kernel, então este lado da equação zero, né? Então a gente obter uma dx de t igual a essa matriz vezes x, uma equação diferencial ordinária de coeficientes constantes, certo? Sabemos que as soluções dessa equação são soma de exponenciais vezes autovectores dessa matriz, certo? Temos a condição 9 dos autovalores dessa matriz, mais ou menos se são autovalores simples dessa matriz, e notamos que apenas são esses autovalores os que determinam soluções 2π periódicas da equação diferencial. Bom, agora consideramos a ação de S1 sobre C2π0, que já tinha apresentado antes, né? Nesta mudança de fase. E observamos também que a φ comuta com a ação com esta ação, certo? A gente usa o fato que a equação é autônoma, né, para mostrar em alguma parte esta igualdade. Tá? Por outro lado, a gente tem que a ação de S1 sobre o kernel é dada por esta expressão. Tá? Então, a gente, para mostrar isso, a gente identifica o kernel identifica o kernel com R2, tá? Mediante uma aplicação bem simples, né? A gente pega um par x, y, e associa uma combinação xb1 mais yb2 em termos da base do kernel. Tá? E então, a gente acha que a matriz associada dessa ação sobre o kernel vai ser esta daqui. Cosseno, menos seno, seno, cosseno. Em outras palavras, isso quer dizer que esta ação age como uma rotação anti-horária por um ângulo θ, certo? E temos as decomposições, essa daqui, dos espaços C2π, certo? Para mostrar isso, bom, tem uma primeira parte mais construtiva, no qual a gente construi uma base para o kernel de L estrela, onde L estrela é o operador adjunto de L, e achamos umas expressões para os produtos internos desses vetores, dessa base, que também tem dimensão 2, com os vetores da base do kernel. Tá? Então, por outro lado, a gente, como temos que o índice de L é zero, isso quer dizer que a dimensão do kernel vai ser igual à dimensão do complemento ortogonal da imagem. Certo? Então, isso quer dizer, por sua vez, que este kernel de L tem a dimensão indicada para ser seu espaço complementar da imagem, certo? Então, bastaria como mostrar que a interseção desses dois espaços é zero. E isso pode ser feito de forma mais direta, usando aqueles produtos internos que eu acabei de mencionar. Tá?
Mas tem essa primeira parte que é bem construtiva e as expressões dos produtos internos, eu achei que era muito técnica para ser incluídos aqui. Tá? Mas, então, já temos tipo, as condições para aplicar a redução de Lyapunov-Smith. Então, usando essa redução, podemos garantir a existência da aplicação reduzida, phi, do kernel de L, BSSR, sobre o kernel, né? E notamos que, neste caso, está definida sobre o mesmo espaço, por conta das decomposições que a gente acha, certo? Claro, e sabemos que os zeros dessa aplicação reduzida estão em correspondência com o zero da phi grande e, portanto, com soluções periódicas da equação diferencial 5. Além disso, como o kernel é um subespaço invariante e phi comuta com ação de EC1, segue por aquela proposição dos preliminares que a aplicação reduzida também vai comutar com essa ação. Em consequência, nas coordenadas 10, ou seja, nessas coordenadas do kernel, a aplicação phi se escreve dessa forma, que aparece em 11. Tá? Então, para chegar nessa expressão, a gente usa o fato que a phi comuta com o grupo, mas também usamos algum teoreminha de análise para mostrar a existência destas duas funções, P e Q, diferenciáveis. E, por outro lado, para mostrar que essa derivada atinge o valor de menos 1, certo? A gente calcula as derivadas até ordem 2 da phi, mas da expressão original, que é obtida na redução de Lyapunov-Smith, em termos das projeções e daquela função W grande. Tá? Então, a gente aplica a regra da cadeia várias vezes e conseguimos calcular essa derivada daqui. E essas expressões, esses valores. Então, bom, a gente quer resolver φ igual a zero para soluções não triviais. Isto é, resolver P e Q igual a zero. Mas por 12, por esta condição que a gente encontra, podemos resolver, usar o teorema da função implícita para resolver Q igual a zero. Para I, resolvemos para tal em uma vizinhança da origem. Então, só faltaria por resolver P de x quadrado mais y quadrado igual a zero. Certo? Mas, até aqui, a gente não usou a condição de reversibilidade, certo? Porém, vai ser usada aqui. A gente avalia φ de t sub r de x, onde esta função, lembramos, tem esta expressão. Então, usamos a definição da função φ, tá? E aqui, da linha 2 para a linha 3, a gente está usando a condição de reversibilidade. Por conta disso, temos essa mudança de sinal, certo? E, finalmente, observamos que esta expressão é apenas menos TR de bola φ de x tau, certo? Então, a gente encontra esta antissimetria, né, que tem essas duas aplicações. Derivando esta última expressão em x00, obtemos essa igualdade. Tá? E dessa igualdade, a gente observa que a função t sub r leva a elementos do kernel nesse mesmo espaço, certo? Agora, consideramos a restrição ao kernel de L, dessa função. E na base do kernel, essa função tem essa matriz associada, menos 1, 0, 0, 1. Tá? Agora, bom, a gente faz umas contas aqui, de o que t está aplicado em t sub r de um x, em C2π, e ao contrário, tr aplicado em θ de x, certo? Então, vemos que essas expressões que estão aqui em cima são diferentes, sempre que θ seja diferente de zero, x diferente de zero. E, portanto, claro, a gente tem que... essa aplicação não vai estar em EC1, pois EC1 é comutativo. E eles não comutam. Agora, eu quero fazer o seguinte comentário aqui. EC1 atua como ECO2.
Lembramos que essa ação, age como uma rotação anti-horária por um ângulo θ, certo? Essas isometrias que preservam orientação, certo? Agora, se a gente considera um elemento em O2, ou seja, o grupo ortogonal, certo? As matrizes têm determinante mais ou menos 1. Se tem determinante 1, então é um elemento nesse O2, certo? Mas se tem determinante menos 1, essa matriz pode ser escrita como essa matriz, um elemento desse O2 vezes essa matriz, certo? Fazendo o produto dessas duas matrizes, a gente obtém menos cosseno de θ, menos seno de θ, uma matriz que representa as matrizes com determinante menos 1. Certo? Então, por isso, a gente... e por outro lado, a gente tem que a conjugação, quer dizer, a representação matricial da conjugação, NR2, tem determinante menos 1, certo? Então, tudo isso implica que existe um θ NS1, tal que θ aplicado em T sub i reage como uma conjugação. Quer dizer, aplicado em um x, y, vai ser igual a x menos y. Tá? Então, para este θ, definimos esta função, dependendo deste t sub i θ, mas agora agindo sobre todo C2π, 0. Tá? E a gente avalia t sub θ em φ, tá? Temos esta terceira linha. E nesta terceira linha estamos usando a antissimetria, que já tinha sido achada aqui, certo? Então, e na quarta linha, a gente usa o fato que φ comuta com o grupo, certo? E, finalmente, bom, essa é a expressão que demos para a função t sub θ. Logo, essa função anticomuta com φ, tá? E, portanto, também a aplicação reduzida vai satisfazer isso, tá? Mas, neste caso, lembramos que a definição desta função, esta t sub θ, age como a conjugação. A variante xy, né, x menos y, então a gente tem essa igualdade, né? F de x menos y igual a menos φ da conjugação dessa expressão. Então, o seguinte que a gente faz é usar a expressão da φ, que já tínhamos obtido na equação 11. Lembramos, na equação 11, a gente tinha essa expressão da φ em termos das funções p e q. Então, chegamos nessa igualdade, certo? E observamos que o termo que acompanha o q é o mesmo nos dois lados da equação. Então, podemos simplificar para p de x quadrado mais y quadrado do x dos y igual a 0, né? Para todo x e y. Então, isso implica que p de x quadrado mais y quadrado é 0. Tá? Então, isso implica que a φ, aplicação reduzida, se simplifica para essa expressão daqui. Certo? Agora, nós já tínhamos usado o teorema da função implícita para mostrar que as soluções de q igual a 0 existem para tau em uma vizinhança da origem, certo? Então, já obtida essa simplificação da φ, temos que, via o teorema da função implícita, que temos que a equação φ igual a 0 pode ser sempre resolvida, certo? E, por sua vez, a equação φ grande igual a 0 pode ser resolvida também. Portanto, esta solução garante a existência de uma família de soluções 2π sobre 1 tal periódicas da equação diferencial inicial, com tau próximo de 0, certo? Porque lembramos que a gente usa a redução de Lyapunov-Smith para pôr em correspondência essas soluções periódicas com os zeros desta aplicação reduzida, certo? Bom, então, assim concluímos a demonstração do teorema. Só para terminar, para concluir, eu quero fazer uns comentários das referências. Esse livro do Berger, de análise funcional e análise não linear, eu usei para aprofundar e estudar os operadores de Fredholm. Esse livro de EDP, ele mostra como alguns problemas de fronteira podem ser usados para obter operadores de Fredholm. E as outras duas referências, as duas de Golubinsky,
Nesse artigo, Time Reversibility and Particle Sedimentation, a gente, bom, ali ele apresenta as ideias principais da demonstração do teorema do centro de Lyapunov para sistemas reversíveis, mas também para outro tipo de sistemas com simetrias. E esta outra referência, mas esse daqui é um livro, Singularities and Groups in Bifurcation Theory. O volume 1, ele apresenta a redução de Lyapunov-Smith. Eu acho que assim, ele faz uma boa apresentação do método e também estuda diversas aplicações em teoria de bifurcação. Tá? Bom, então era isso. Obrigado. João, muito obrigado pela sua apresentação. Algum comentário, dúvidas? Pergunta. É o seguinte, assim, não é muito sobre, é mais ou menos sobre, assim, que eu lembro que tu, Sebastião, trabalhou com Hidden Dynamics no mestrado e tudo, aí eu queria saber se tu pretende aplicar isso, essa teoria, esses teoremas que vocês estudaram agora, para o ambiente lá da dinâmica escondida. Não precisamente. Tipo, eu estudei isso faz já vários meses atrás, mas o que a gente pretende é adaptar, de certa forma, esse teorema mais para sistemas descontínuos, tá? Então, a gente quer adaptar, tipo, esses problemas de simetria, né, que tem esses sistemas ali, mas não necessariamente aplicando o Hidden Dynamics, que é uma forma, uma alternativa diferente para definir as soluções no sistema de Filipov. Certo? Mas, sim, a ideia é tentar adaptar esse teorema para sistemas descontínuos. Né? Certo, interessante. Bacana. Legal. Como o John tinha falado, essa redução, o Bruno também acho que trabalhou um pouco com isso, mas essas reduções, essa metodologia, né, da redução de Lyapunov, ela serve para encontrar famílias de órbitas periódicas, né? Não são ciclos limites, são famílias de órbitas periódicas. E no caso suave, dependendo da simetria, você aplica de um jeito ou de outro, ou você reduz também as hipóteses, diminui as hipóteses, eventualmente pode ter mais autovalores complexos, que são múltiplos, etc. Né? Então, a ideia seria ver como que essa teoria ela ajuda também a fazer a mesma coisa para sistemas que com menos suavidade, né? Então, essa seria a ideia. Beleza, João? Então, certo, Bruno? Mais algum comentário? Todo mundo com fome, né? Então, vamos, João, obrigado. Vamos agradecer ao João mais uma vez aí. Bom, então agora a gente finalizou aqui as apresentações da manhã e a gente volta mais ou menos umas 10 para as 2, pode ser? Com a palestra do Bruno. Beleza? Pessoal, bom almoço então e até à tarde.